E aí galera, beleza? Meu nome é Felipe Vital e essa aqui é a continuação do meu último vídeo. Nele, a gente montou uma estrutura de time de marketing enxuta e eficiente. E nesse aqui, eu continuo com a estrutura do time de vendas. Lembrando que esses dois times vão trabalhar integrados na sua estratégia chamada MLG, que eu também já expliquei aqui em um vídeo do meu canal. E lembrando que o meu objetivo com tudo isso é que você possa internalizar suas ações e assumir definitivamente o controle da sua estratégia de marketing e vendas, para dar tchau para essas agências, consultorias e assessorias que, como eu já disse, não funcionam, principalmente para quem quer fazer um negócio crescer sem prazo de duração. Se você não viu meu último vídeo, eu sugiro que você veja, digitando esse link aqui no seu navegador. Se você já viu, continua comigo nesse vídeo. Então, voltando ao assunto. Como estruturar um time de vendas enxuto e eficiente? Esse time vai ser composto principalmente por dois profissionais, um SDR e um executivo de contas. Pausa aqui. Antes de entrar nos papéis de cada um desses profissionais, eu preciso reforçar mais uma vez que todas as minhas sugestões de time variam de acordo com o tamanho e o momento da sua empresa. Outra coisa, é você quem precisa saber qual é o melhor modelo de vendas para o seu negócio. Relembrando eles, SLG, MLG ou PLG, senão nada disso vai fazer sentido. Aqui nós estamos falando sobre o modelo MLG, que é quando o time de marketing e vendas trabalham juntos, com o time de marketing liderando a estratégia de growth e gerando demanda para o time de vendas, que vai receber, qualificar e transformar esses leads em oportunidades reais. Beleza? Por isso é que eu já falei do time de marketing e agora eu completo com o time de vendas. Dito isso, o primeiro profissional que você precisa ter no seu time de vendas é o SDR. Esse profissional é o primeiro contato do time de marketing com o time de vendas. Ele é basicamente responsável por qualificar os leads originados das campanhas de marketing, separando o que é joio e o que é trigo. O SDR ele serve como um filtro entre o time de marketing e o seu executivo de contas, que é o próximo perfil que eu vou apresentar e o próximo perfil dessa nossa esteira de vendas. Vamos chamar ela assim. O SDR é quem vai fazer o primeiro contato com o lead originado das campanhas de marketing. Nesse primeiro contato, o SDR vai fazer algumas perguntas chaves para saber se ele tem o perfil ideal do cliente que a sua empresa definiu. Ou seja, se ele é ICP, na sigla que a gente chama, descobrindo se esse lead tem match com a solução da sua empresa, tanto no sentido técnico, ou seja, se ele tem um problema que a sua solução é capaz de resolver, quanto no sentido financeiro, que é basicamente saber se esse lead tem grana para pagar pela sua solução. Descobrir isso é fundamental para poupar o tempo do seu executivo de contas, que é um profissional que custa mais caro e que precisa aproveitar todo o tempo disponível com clientes que de fato valham a pena. Outra coisa que o SDR precisa fazer é colher informações que possam contribuir com a reunião do executivo de contas. Por exemplo, chegou um lead que é um banco e a sua empresa já atendeu vários bancos. E melhor ainda, já resolveu um problema parecido em um outro banco. Imagina destacar essa info para o executivo de conta, de modo que ele possa se preparar melhor para a reunião, levando, por exemplo, um case específico. Imagina no meio da conversa ele tirar essa carta da manga, um case que comprova que a sua empresa tem experiência real com aquele problema que está sendo discutido. Isso com certeza vai mudar o destino da negociação. Além disso, o SDR também precisa nutrir o time de marketing com informações que auxiliam na estratégia. Com o feedback do time de SDRs, que o time de marketing vai conseguir compreender se a solução tem mercado, se o preço está bem calculado, se o público-alvo definido é realmente o certo, se seus concorrentes estão aparecendo nas negociações, quem são eles, quais são as soluções que eles vendem, são soluções melhores do que a sua? E claro, saber se as campanhas estão sendo eficientes, ou seja, se estão gerando leads qualificados. Essas informações vão contribuir para que o time de marketing trabalhe melhor os 4 P's de marketing. Lembra deles? Produto, preço, praça e promoção. Eu quero gravar um vídeo só falando dos 4 P's de marketing, que é uma coisa super básica que a gente aprende na faculdade e é o que mais as empresas erram hoje em dia. A maior parte das estratégias que dão errado é porque as empresas não trabalham corretamente esses fundamentos tão básicos. Voltando ao assunto, além do trabalho de qualificação, o SDR também precisa prospectar, ele não pode ficar só parado lá esperando o lead cair no CRM. E ele vai fazer isso através de um processo que a gente chama outbound. Depois eu posso falar mais sobre esse processo, mas basicamente são prospecções estruturadas e cadenciadas que contribuem para a geração de leads.
só que menos volumosas e mais personalizadas do que as campanhas geradas pelo time de marketing, mas que também são apoiadas pelo time de marketing, principalmente no sentido de automação, beleza? Mas outra hora eu falo só disso. Então com isso a gente conclui aqui o trabalho do SDR. Voltando no raciocínio da esteira, pensa comigo. O marketing gerou um lead através das suas campanhas de performance e branding. Esse lead foi recepcionado e qualificado pelo seu SDR. O SDR, a partir de agora, precisa agendar uma reunião entre o lead e o executivo de contas, que vai seguir tocando essa esteira para frente. O executivo de contas, o próximo profissional que você precisa ter, tem uma diferença fundamental do SDR, que é a senioridade. O executivo de contas é alguém que consegue conversar tecnicamente sobre a sua solução. Durante a reunião com o lead, o executivo de contas não vai só apresentar a sua empresa. Ele precisa ouvir o lead com muita atenção, de modo que ele possa compreender todo o escopo do projeto. O executivo de contas, além disso, precisa manjar, lógico, de técnicas de vendas, para quebrar objeções, para gerar encantamento, enfim. Só que o trabalho não para aqui. Depois da reunião, o executivo de contas precisa desenhar essa solução, o que muitas vezes pode contar com a ajuda de alguém da operação, que é quem atua lá entregando o que for vendido, e atuar no cálculo da proposta, que é uma parte completamente financeira e difícil de fazer. Nessa hora, ele pode trabalhar com alguém responsável pelo time financeiro da sua empresa e trabalhar também com o time de marketing, criando, por exemplo, ofertas de entrada. Se o seu executivo de contas cumprir todos esses papéis, ele vai conseguir representar bem a sua empresa, conquistando a confiança do lead e, finalmente, fechando a venda. Esse ciclo todo de MLG, dependendo do setor, pode demorar meses, como é o exemplo de vendas de serviços no B2B, que tem alto ticket e são vendas complexas, ultra personalizadas. Quando for algo mais simples, mais barato, pode ser um ciclo de alguns dias. É fundamental que o SDR e o executivo de contas trabalhem muito alinhados para marcar as reuniões o mais rápido possível para compartilhar essas informações com ultra eficiência, de modo que o lead continue quente e que as reuniões sejam o máximo. A partir daqui, a esteira segue com o pessoal da operação, que varia muito de negócio para negócio. Tem empresas que, a partir desse ponto, dedicam um profissional de Customer Success, ou em português, sucesso do cliente, que vai ficar responsável só por cuidar dessa conta e acompanhar os andamentos das entregas. Quando a empresa não tem um volume muito grande, o próprio executivo de contas pode ser o ponto focal entre a empresa e o contratante. É por isso que eu nem mencionei ele aqui, porque a gente está falando de time enxuto e geralmente time de quem está começando a estruturar. O fato é, a partir desse ponto, alguém precisa ficar responsável sobre a qualidade das entregas, de modo que o cliente tenha a melhor experiência possível com o produto ou o serviço que ele adquiriu. Isso vai fazer com que esse cliente possa ser fidelizado e que abra também novas oportunidades de upselling e cross-sell para sua empresa. Vale mencionar que o time administrativo, financeiro também fazem parte dessa esteira aqui. Eu não falei, mas você deve trabalhar bem a parte jurídica e financeira que envolve negociações e o faturamento durante as entregas. E também para dar suporte antes, durante e depois desse contrato. Lembrando que não adianta ter um bom time de marketing e vendas se as suas entregas, se o seu atendimento forem uma porcaria. Cliente satisfeito cresce, indica e fala bem de você para outras empresas. E isso gera, é claro, cada vez mais demandas para o seu negócio. Se ligou nessa estrutura de marketing e vendas enxuta e eficiente? E aí, o que você achou? Se precisar de ajuda para construir e gerir essa estrutura, fala comigo, pô. Me segue aí no LinkedIn ou acesse o meu site cmo.tech.br. Obrigado até aqui e até o próximo vídeo.